Orações que libertam e derrotam demônios. Este momento não é comum. Este não é apenas um texto para ser ouvido. É uma declaração de fé, proteção, autoridade espiritual e confiança absoluta no Deus vivo. Ao ouvir estas palavras, permita que cada frase alcance não apenas sua mente, mas também seu coração e seu espírito. Não são apenas orações, são verdades eternas, fundamentadas na palavra de Deus, proclamadas com fé, convicção e esperança. Aqui você encontrará palavras que fortalecem, restauram, protegem e libertam. Palavras que lembram quem Deus é. Palavras que reafirmam quem você é nele. Palavras que declaram que nenhum mal, nenhuma armadilha e nenhum plano das trevas prevalecerá. Ouça com atenção, ouça com fé, ouça com expectativa. Que esta leitura seja um abrigo, uma fortaleza e um renovo para a sua alma. Orações que libertam e derrotam as forças do mal. A Bíblia nos ensina, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 2 até 3, que devemos orar para sermos livrados de homens perversos e maus. Pois nem todos têm fé, mas o Senhor é fiel, e Ele nos fortalecerá e nos guardará do maligno. A palavra de Deus também declara, no livro dos Salmos, Salmo 46, versículos 1 até 3, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes estremeçam com a sua fúria. E mais adiante no mesmo salmo está escrito que o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. No livro dos Salmos, Salmo 140, versículos 1 até 8, encontramos esta súplica poderosa. Livra-me, Senhor, dos homens maus. Guarda-me dos homens violentos, que planejam o mal no coração e promovem conflitos todos os dias. Aguçam a língua como a serpente. Veneno de víbora está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, Senhor, das mãos dos ímpios. Protege-me dos homens violentos, que tramam maneiras de fazer tropeçar os meus pés. Os soberbos ocultaram armadilhas contra mim, estenderam cordas e redes no meu caminho. Eu digo ao Senhor, Tu és o meu Deus. Ouve, Senhor, a voz das minhas súplicas. Ó Senhor soberano, força da minha salvação, Tu proteges a minha cabeça no dia da batalha. Não concedas, Senhor, aos ímpios o que desejam. Não permitas que os seus planos prosperem. Deus não apenas nos deu armas espirituais para nos proteger do mal, mas também nos fez promessas como Pai amoroso. Ele prometeu ser o nosso refúgio, o nosso lugar seguro e o nosso defensor fiel. Com este entendimento, elevamos agora nossa oração. Senhor Jesus, eu te agradeço pela Tua palavra. A Tua palavra me fortalece e aumenta a minha fé. A Bíblia me ensina que o Senhor é fiel e que Tu me fortalecerás e me guardarás do maligno. Pai, hoje eu declaro como verdade viva na minha vida aquilo que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Eu confesso esta palavra como minha realidade, assim como José declarou: Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem, para realizar o que hoje se vê, a salvação de muitas vidas. Isso significa que tudo aquilo que for planejado contra mim como mal, seja por palavras ou por ações, Tu transformarás em bem. Senhor, transforma tudo para o meu bem. Tu és um Deus soberano. Tu és o meu libertador forte e poderoso. Tu és o meu escudo no dia da batalha. Tu és como uma ponte segura sobre águas turbulentas. A Tua palavra me garante no livro dos Salmos, Salmo 34, versículo 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Hoje, Senhor, eu peço a Tua proteção sobre a minha vida. Peço a Tua força divina para permanecer firme
e resistir ao inimigo e às suas forças. Eu te convido para o meu coração. Eu te convido para todas as minhas circunstâncias. Senhor, faz do meu coração a tua morada, pois se tu estás comigo, nada tenho a temer. Todo o poder do mal é quebrado. Toda armadilha preparada pelo inimigo é destruída. Todo plano do diabo é anulado em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu escolho confiar em Ti, ó Deus, o único Deus verdadeiro e vivo, o Criador Todo-Poderoso. Tu és aquele que me dá abrigo nas tempestades da vida e nas dificuldades do caminho. Eu te agradeço pela tua graça salvadora. O que tu fizeste na cruz me concedeu novo nascimento pelo teu Espírito. Fui lavado, guardado e protegido pelo teu sangue precioso. Eu te agradeço pelo sangue precioso de Jesus Cristo, sangue que me preserva, que me protege e que me mantém oculto aos olhos do mal. Eu te louvo, Rei Jesus, por me salvar e por caminhar comigo. Tu és o eu sou. Tu és a minha maior proteção e a minha melhor defesa. A tua presença é o lugar para onde sempre correrei. Hoje eu oro por restauração. Tudo o que foi roubado pelo inimigo, eu declaro que será restaurado em minha vida, em nome de Jesus. Declaro paz e proteção sobre a minha família. Declaro paz e proteção sobre os meus amados e sobre o meu lar. Declaro crescimento e favor sobre nós, em nome de Jesus. Que a tua santa presença habite permanentemente em minha casa e em todos os lugares onde eu estiver. Eu confio em Ti, Senhor, porque Tu já me concedeste tudo o que eu preciso para permanecer protegido contra o inimigo. Tu, Senhor Jesus, detens todo o poder. Tu tens vitória completa sobre o inimigo. Tu és mais forte do que qualquer força maligna. Por isso, eu permanecerei em Ti. Eu me aproximarei de Ti, meu bom pastor, aquele que sempre me guarda em segurança. A Tua palavra, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 9, declara que o amor deve ser sincero, que devemos odiar o que é mal e nos apegar ao que é bom. Por isso, Senhor, eu te peço que me concedas o espírito de discernimento e a ousadia da fé, para que eu possa identificar toda a obra do mal e toda forma de engano do inimigo. Abre os meus olhos espirituais para que eu me apegue firmemente a tudo aquilo que é bom em Ti. Eu invoco o Teu nome, Senhor Jesus, porque a Tua palavra diz no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 10, que o nome do Senhor é uma torre forte, para a qual o justo corre e está seguro. Obrigado pela Tua palavra, que me oferece uma esperança tão bendita, uma palavra firme, verdadeira e consoladora para minha alma neste momento. Eu peço, Senhor, que os Teus anjos acampem ao meu redor, que acampem ao redor do meu lar e que me ofereçam proteção divina enquanto coloco a minha total confiança em Ti. Ouve a minha oração, Senhor. Fortalece-me para que eu possa suportar as tempestades da vida. Fortalece-me para enfrentar e vencer toda oposição que se levanta contra mim. Que o Espírito Santo me conceda poder para vencer. Eu te agradeço por ouvires esta oração. Agradeço por velar por mim. Declaro que a Tua presença estará comigo e que a Tua proteção divina me guardará de todo o mal. Bendigo o Teu santo nome. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Agora eu oro contra toda palavra negativa que já foi lançada sobre a tua vida, contra toda palavra desfavorável que foi dita contra ti. Hoje, pelo sangue de Jesus Cristo, declaramos que toda palavra falada em oposição à palavra de Deus sobre a tua vida será anulada, será tornada inútil e sem efeito, em nome de Jesus. Eleva a tua fé, pois todo desejo maligno, toda maldição, todo encantamento ou feitiço pode ser quebrado pelo nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo. Encorajo-te, irmão e irmã, a levantar a tua fé e a olhar para o Senhor. Levanta a tua fé e posiciona-te contra o inimigo. A Bíblia declara que nenhuma arma forjada contra ti prosperará.
Ela não diz que nenhuma arma será formada. Armas serão formadas pelo inimigo, mas não prosperarão. Armas serão formadas, mas serão neutralizadas pelo sangue de Jesus. Armas serão formadas, mas não terão efeito algum sobre ti. Essas armas incluem palavras, pois está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 17, que nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Toda língua que se levantar contra ti, filho de Deus, tu a condenarás. Ou seja, tu a rejeitarás e a derrubarás. Pois a palavra continua dizendo que esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça vem do próprio Senhor. Reivindica agora a tua herança e proclama a palavra de Deus sobre a tua vida. Oremos. Senhor Jesus, a tua palavra diz, no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Pai, eu declaro o sangue de Jesus sobre a minha vida, como proteção contra toda palavra negativa já lançada contra mim. Eu repreendo e cancelo toda palavra dita contra mim ou contra minha família. Eu rejeito toda palavra de desânimo, toda palavra dita com a intenção de me ferir. Eu cancelo toda maldição, todo encantamento e todo feitiço, no poderoso nome de Jesus Cristo. Eu declaro que vencerei o inimigo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do meu testemunho. E o testemunho que declaro agora é o que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Eu não temerei, porque o meu Deus está comigo. Não me assombrarei, porque Ele me fortalece. Ele me ajuda e me sustenta com a sua destra fiel. Declaro que vencerei o inimigo porque a palavra do meu testemunho também diz que o Senhor me faz cabeça e não cauda, que estarei por cima e não por baixo, conforme está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13. O testemunho que declaro é que a alegria do Senhor é a minha força. Sou abençoado ao entrar e ao sair, e tudo posso naquele que me fortalece. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra que me capacita a resistir ao mal. Obrigado pelas tuas promessas que me lembram quem eu sou em Cristo. Por isso, quando alguém tentar lançar palavras de desânimo ou negatividade contra mim, elas não terão efeito algum, pois eu sei quem sou em Cristo e sei a quem pertenço. Mesmo que armas sejam formadas contra mim, elas não prosperarão, pois eu vivo sob a proteção sobrenatural de Deus. Eu te agradeço, Senhor, porque nenhuma arma forjada contra mim prosperará. A tua palavra diz, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37, que em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Sou divinamente protegido, pois Deus tem grandes planos para mim, e estou cheio de esperança para um futuro abençoado. Declaro vitória sobre todas as tramas do inimigo, pois se Deus é por mim, quem será contra mim? Bendigo o teu nome, Pai, porque vencerei todo ataque espiritual, verbal ou físico do inimigo por causa de Jesus. Declaro com confiança que fui liberto do espírito de medo pelo sangue de Jesus. Fui liberto da negatividade deste mundo, do espírito de decepção e de depressão, em nome de Jesus. Declaro a palavra de Deus sobre a minha vida, pois está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19, que me foi dada a autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, me causará dano. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra preciosa e pelas tuas promessas de proteção. Declaro que tu, Rei Jesus, és o meu esconderijo. Debaixo das tuas asas encontro refúgio, segurança e paz. Peço que me guardes de todo mal por onde eu andar. Mantenha o mal longe de mim. Protege a minha luz. Preserva-me das palavras enviadas para me ferir. Protege-me de palavras destrutivas. Coloca uma barreira espiritual sobre os meus ouvidos
para que nada maligno penetre na minha alma. Permite apenas palavras boas, palavras que edificam, encorajam e fortalecem o meu espírito. Grande é a tua fidelidade, Senhor. Tu és digno de todo louvor. Eu te agradeço sempre por tudo o que fazes, pela tua proteção, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Declaro mais uma vez que nenhuma arma forjada contra mim prosperará, e toda língua que se levantar contra mim em juízo eu a condenarei. A tua palavra afirma que o Senhor é fiel e que Ele me fortalece e me guarda do maligno. Eu te louvo pela promessa de que me protegerás de todas as armadilhas e de todos os esquemas do inimigo. Tu és fiel, ó Deus. Em nome de Jesus, nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Remove, Senhor, tudo aquilo que tenta perturbar a paz da minha mente. Remove tudo que tenta destruir a paz do meu espírito. Afasta isso para longe de mim. Que os teus anjos acampem ao meu redor. Livra-me de todas as lutas, de toda fortaleza que tenta impedir o meu crescimento espiritual. Livra-me emocionalmente, fisicamente e espiritualmente de todo ataque do inimigo. Bendigo o teu santo nome. Obrigado por ouvires esta oração. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. A Bíblia nos adverte claramente, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, dizendo: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Da mesma forma, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 19 até 22, nos ensina: Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda forma de mal. Existem duas coisas que o inimigo detesta profundamente. A primeira é quando um crente se arrepende de verdade e se afasta do pecado. A segunda é quando um crente ora e recebe o dom do discernimento espiritual. O inimigo odeia o arrependimento porque, quando alguém se arrepende, reconhece que Jesus Cristo oferece esperança, amor, liberdade e paz. Ele oferece coisas que jamais perecem e ainda reserva coisas muito maiores por toda a eternidade. O inimigo também odeia o discernimento espiritual, porque o discernimento o expõe. Um crente que possui discernimento é capaz de resistir ao diabo pela autoridade que há no nome de Jesus. Um crente com discernimento consegue fazer exatamente o que a palavra de Deus ordena, provando os espíritos para saber se vem de Deus, pois muitos falsos profetas e muitas pessoas usadas pelo inimigo saíram pelo mundo para enganar. Um crente com discernimento não aceita opiniões que exaltam falsas doutrinas acima da palavra de Deus. Mais ainda, um crente com discernimento guarda todas as portas espirituais da sua vida. Ele não dá espaço para falsas doutrinas, nem permite que o inimigo se disfarce como anjo de luz. Por isso, concorda comigo agora em oração, para que não sejamos enganados, mas sejamos cheios do Espírito Santo e recebamos o dom do discernimento. Pois quando somos cheios de discernimento, conseguimos identificar e expor as mentiras que o inimigo apresenta como se fossem verdade. Conseguimos distinguir o falso do evangelho genuíno, puro e verdadeiro de Jesus Cristo, aquele que morreu, ressuscitou e hoje está assentado à direita do Pai. Oremos. Pai Celestial, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu te agradeço por esta oportunidade de entrar na tua presença. Agradeço-te pela vida e pela esperança em meio às tribulações e desafios deste mundo. Acima de tudo, agradeço-te pela tua palavra, palavra que alimenta a minha fé e guia cada área da minha vida. Tua palavra é verdadeira e santa. Ao me aproximar humildemente do teu trono de misericórdia, eu busco sabedoria e peço o espírito de discernimento. Ajuda-me a discernir os tempos. Coloca urgência no meu coração e na minha alma,
para te buscar, para te perseguir com sinceridade. Peço que os meus olhos não sejam enganados e que eu dê total atenção à tua palavra. Expõe aqueles que operam nas trevas, mas desejam se apresentar como ministros da justiça. A tua palavra diz, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, que tais pessoas são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, que se disfarçam de apóstolos de Cristo. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Se pessoas assim se apresentarem diante de mim, Senhor, peço que o Espírito Santo opere dentro de mim e me ajude a identificá-las. Ajuda-me a reconhecer falsos mestres que tentam me desviar do caminho. Fortalece a minha fé, Deus Todo-Poderoso, para que eu não apenas resista às artimanhas do inimigo, mas também vença e não seja enganado por seus planos. Mostra-me a tua verdade, Senhor, e ilumina os meus olhos para que eu consiga distinguir o que é verdadeiro daquilo que é falso. Permite que eu experimente a tua presença. Concede-me um encontro contigo, pois sei que, depois de ser tocado pela tua mão e sentir a tua presença, a minha vida jamais será a mesma. Atrai-me para perto de ti, Senhor, para que eu reconheça a tua voz suave e segura, guiando-me no discernimento da verdade. A tua palavra diz que as tuas ovelhas conhecem a tua voz e te seguem. Sê o meu pastor e conduz-me a uma compreensão mais profunda destes tempos. Remove o véu dos meus olhos e ajuda-me a identificar rapidamente pensamentos e ideias que não vêm de ti. Mantém-me vigilante e atento às estratégias do inimigo, para que eu leve a sério o teu alerta registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 4, quando advertiste dizendo que ninguém deveria nos enganar. Eu desejo viver para ti, Senhor, e assim como os teus discípulos, também aguardo a tua segunda vinda. Hoje escolho não confiar na minha própria força, pois sei que, se depender apenas de mim, serei levado de um lado para outro como a palha levada pelo vento. Envia o teu Espírito Santo para me ensinar e me guiar em toda a verdade. A tua palavra não volta vazia. E quando leio no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 5 e 6, que muitos viriam em teu nome, dizendo ser o Cristo, e enganariam a muitos, e que ouviríamos falar de guerras e rumores de guerras, mas que o nosso coração não deveria se perturbar, pois tudo isso precisa acontecer, mas ainda não é o fim. Eu te peço, Espírito Santo, que ao ver essas coisas acontecendo no mundo, eu não seja tomado pelo medo. Ajuda-me a manter meus olhos fixos em Jesus Cristo. Leva-me a estudar a palavra, a meditar na palavra, para que eu conheça a verdade, conheça Jesus e permaneça firme com discernimento diante de sinais e maravilhas enganosos. Abre os meus olhos para compreender claramente quando teorias falsas se vestem de verdade, mas não estão alinhadas com a tua palavra. Amarra todo espírito maligno e toda mentira enviada contra mim pelo inimigo. Ajuda-me a obedecer a tua palavra que diz, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, para não crer em todo espírito, mas provar os espíritos para saber se procedem de Deus. Permite que o teu Espírito Santo habite em mim, para que eu manifeste sabedoria nas minhas escolhas e atitudes. Fortalece a minha mente para que eu não me afaste da verdade, mesmo quando a confusão e a incerteza aumentarem ao meu redor. Protege a minha mente com a paz perfeita que só vem de ti. Guarda-me de tropeçar e ajuda-me a permanecer firmemente agarrado àquilo que sei ser verdadeiro, que é a tua palavra. Protege-me dos falsos apóstolos que serão usados pelo inimigo nos últimos tempos. Em momentos de tentação e dúvida, traz-me de volta às Escrituras para a confirmação. Tu declaraste que és o caminho, a verdade e a vida. Mantém-me firme nas tuas promessas enquanto aguardo a tua volta. Que meus pensamentos estejam sempre fixos em ti e que a tua mão esteja sobre a minha vida.
concede-me o dom do discernimento. Eu te agradeço por ouvires esta oração. No precioso nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. A palavra de Deus nos consola e nos fortalece quando declara no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8, que o Senhor é quem vai adiante de nós. Ele estará conosco. Ele não nos deixará e nem nos desamparará. Por isso, não devemos temer nem nos espantar. Da mesma forma, o livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, nos assegura: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel. E no livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, está escrito que um dos anciãos disse: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Esta palavra é uma mensagem que precisamos guardar profundamente no coração. Quando a Escritura diz não chores, ela está nos dizendo para cessar a ansiedade, interromper o medo e abandonar o desespero. O leão da tribo de Judá venceu. Ele superou. Ele triunfou. Ele conquistou a vitória completa. Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu todas as batalhas. Ele domina todas as coisas. Ele reina soberano e vitorioso. E é nele que nós, como filhos de Deus, encontramos proteção, segurança e paz verdadeira. Um comentário bíblico afirma que Cristo pode ser comparado a um leão por causa da sua grande força. Ele é o Deus poderoso, o Salvador capaz, o Redentor forte e o protetor da sua igreja e do seu povo. Ele é também o vingador contra os inimigos e demonstrou coragem absoluta ao enfrentar Satanás, seus principados e potestades. É com este entendimento, sabendo quem Jesus Cristo é, como nosso protetor, nosso Redentor forte, nosso Salvador poderoso e nosso Deus soberano, que agora elevamos uma oração de proteção. Meu Deus Jeová, se Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, então tudo o que eu preciso e tudo o que eu desejo verdadeiramente pode ser encontrado em Ti. Tu és um Deus que provou a si mesmo ao longo de todas as gerações. Nunca foste fraco, nem instável, nem mortal como o homem. Tu não és volúvel, nem enganoso. Em Tuas mãos eu coloco a minha vida, pois sei que em Ti não existe risco de decepção. Assim como está escrito no livro dos Salmos, eu também declaro que o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Tu és o meu Deus, e em Ti eu confiarei. Eu te louvo, Senhor, porque ninguém pode Te desafiar. Tu és um Deus sem igual, incomparável e insuperável. Declaro sobre a minha vida o que está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 6. Que serei abençoado ao entrar e ao sair, porque Tu vigias cada passo meu. Declaro também sobre mim e sobre a minha família o que está escrito no livro dos Salmos, Salmo 91, versículo 10. Nenhum mal me sucederá, nenhuma praga chegará à minha casa, nenhum desastre se aproximará da minha habitação, em nome de Jesus Cristo. Hoje eu permaneço firme na fé, coberto pelo poder que há no nome todo-poderoso de Jesus Cristo. Estou envolvido e protegido pelo sangue de Jesus, um sangue milagroso, poderoso e suficiente para derrotar todo o mal. Estou guardado e protegido pelo Espírito Santo. Senhor Jesus, Tu és o leão da tribo de Judá. Eu te peço que derrotes todo demônio enviado pelo inimigo para me atacar ou me desanimar. Desarma todo espírito impuro que tente se infiltrar em minha casa ou em minha vida. Destrói toda maldição hereditária e toda palavra negativa que já foi lançada contra mim, tornando-as completamente sem efeito, em nome de Jesus Cristo. Hoje eu peço que a Tua presença me envolva. Peço que os Teus anjos me cerquem. Peço que o Teu Espírito Santo me cubra,
para que nenhum mal toque a mim ou a minha família. Confio que tu me guardas do terror da noite e da seta que voa de dia. Em ti, Pai Celestial, encontro toda provisão, proteção e preservação da vida. Em ti, encontro segurança verdadeira. E conforme está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 54, o apóstolo Paulo declarou: Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Toda a glória seja dada a ti, Senhor, pois eu tenho vitória em Jesus Cristo. Tu venceste, tu triunfaste, tu conquistaste tudo. E eu me encho de alegria, porque todo o poder e toda a vitória pertencem a ti. Ajuda-me a ter uma fé firme e inabalável, uma fé fortalecida em ti. Meu Salvador me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas, e debaixo de suas asas encontro refúgio. A sua verdade é o meu escudo e a minha proteção. Por causa de Jesus Cristo, não temerei o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Bendigo o teu nome, Senhor, pois a tua palavra e as tuas promessas são eternas. Bendigo-te por colocares o teu amor sobre mim. Eu te agradeço pela tua bondade e pela tua proteção, no poderoso e precioso nome de Jesus Cristo. Obrigado por ouvires esta oração. Amém. Como filhos de Deus, existem coisas das quais necessitamos todos os dias. Precisamos da misericórdia do Senhor diariamente. Precisamos da sua graça e do seu favor todos os dias. E precisamos, sem dúvida alguma, da sua proteção constante. Não importa o quanto alguém seja habilidoso, experiente ou financeiramente estável, ninguém consegue se proteger completamente dos ataques do inimigo com as próprias forças. Por isso a palavra de Deus declara no livro dos Salmos, Salmo 34, versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Isso significa que ao longo da vida enfrentaremos desafios, obstáculos e lutas. No entanto, a promessa permanece firme. O Senhor livra o justo de todas elas. Não é a sua capacidade pessoal que garante livramento. Não são pessoas influentes ao seu redor. Não é a sua inteligência ou estratégia. É o Senhor Deus Todo-Poderoso, o único que pode garantir livramento completo de todas as aflições. Somente Jesus pode deter as setas do inimigo. Somente Jesus pode frustrar os planos do mal. Somente Jesus pode revelar e neutralizar as armadilhas preparadas contra você pelas forças espirituais da maldade. Por isso, nossa oração diária deve ser constante. Ao acordar, ao sair de casa, ao retornar, ao deitar, uma oração de gratidão, uma oração de arrependimento, mas também uma oração que clama pela proteção do Senhor. A Bíblia afirma que Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro bem presente na angústia. Nossa proteção, nossa fortaleza e nossa segurança estão somente nele. Não espere que o problema chegue para reconhecer que você precisa de Deus. Não espere o ataque para perceber que Deus é a sua maior proteção. Hoje é o dia de confiar, descansar e permanecer nele. Oremos. Senhor Jesus, eu louvo o teu santo nome. Somente tu és digno de toda honra e de todo louvor. Hoje eu clamo por proteção sobrenatural. A tua palavra diz que tu és um refúgio no dia da angústia. Tu és a minha fortaleza e a minha força. Tu és o leão da tribo de Judá.
Diante de tudo o que acontece no mundo, das enfermidades, das lutas, da violência e das incertezas, eu peço proteção divina sobre mim e sobre a minha família. Pelo sangue de Jesus, declaro um muro de proteção ao redor do meu lar. Que o teu sangue precioso nos cubra em tudo o que fizermos e em todos os lugares onde estivermos. Convidamos a tua presença para habitar em nossas vidas, em nossos lares e em nossos corações. Sei, Senhor, que há segurança em permanecer na tua presença. Por isso, eu busco a tua presença constantemente. Bloqueia todo o ataque do inimigo contra a minha vida. Cancela todo plano, toda armadilha e toda estratégia do mal. Pela autoridade que há no nome de Jesus Cristo, declaro que nenhuma arma forjada contra mim ou contra minha família prosperará. Declaro que nenhum ataque do inimigo, nenhum plano oculto, nenhuma conspiração e nenhuma cilada terá êxito, pois sou coberto pelo sangue de Jesus. Eu pertenço a ti, Senhor. Estou em tuas mãos e sob teus cuidados. A minha família está coberta, o meu lar está coberto. Minha vida está coberta da cabeça aos pés pelo sangue poderoso de Jesus Cristo. Declaro ao inimigo que ele não tem acesso à minha vida, pois sou filho de Deus e estou protegido pelo sangue de Jesus. Creio na tua palavra, que diz que ainda que 1000 caiam ao meu lado e 10.000 à minha direita, isso não chegará até mim. Creio que nenhum mal, nenhuma treva e nenhuma calamidade se aproximará de mim ou da minha família, porque tu és fiel e a tua palavra é verdadeira. Reivindico como promessa viva o que está escrito no livro dos Salmos, Salmo 91, quando declara que nenhum mal nos alcançará e nenhuma praga chegará à nossa casa, pois o Senhor ordena aos seus anjos que nos guardem em todos os nossos caminhos. Mesmo que meus olhos naturais não vejam, eu creio que os teus anjos estão ao meu redor, guardando a mim e a minha família. Tu és fiel para livrar aqueles que confiam em ti. Hoje eu entrego completamente em tuas mãos todas as minhas preocupações, medos e fardos. Tu conheces o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Tu és um Deus que não dorme nem cochila, um Salvador forte e poderoso. Senhor Jesus, tu és o meu esconderijo. Neste tempo, peço que cubras a minha vida e a vida dos meus amados. Mesmo em meio às incertezas do mundo, eu creio que tu continuas no controle de todas as coisas. Tu és o Deus que foi, que é e que sempre será. Ainda que eu não saiba o que o amanhã trará, sei que a tua palavra declara, no livro dos Salmos, Salmo 37, versículo 25, que jamais foi visto o justo desamparado, nem a sua descendência mendigando o pão. A tua palavra também afirma, no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 7, que bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes junto ao ribeiro e não teme quando chega o calor, porque a sua folha permanece verde. Por isso, declaro que a minha confiança está no Senhor. Sou como uma árvore firmemente plantada, enraizada em Jesus Cristo. Toda honra, toda glória e todo louvor pertencem a ti, Pai. Eu preciso de ti todos os dias. Preciso da tua proteção diária, da tua graça diária e da tua misericórdia diária. Por isso, escolho te buscar constantemente. Escolho depender de ti em tudo. Escolho confiar que tu me cobres e me guardas todos os dias da minha vida. Obrigado, Senhor, por ouvires esta oração. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado pela tua proteção constante. No precioso nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém.